Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta noite de domingo, 23 graus nesse exato momento, 23 de novembro de 2025, uma noite nublada, né? Às vezes aparece a lua, de vez em quando ela some, a possibilidade de chuva de 1% no período, a umidade relativa do ar está em 74% e nós estamos vivenciando a primavera brasileira. Hoje, logo pela manhã, nós tivemos 19 graus. E agora, à noite, ou agora à tarde, 30 graus de máximo. Então, 11 graus aí de amplitude térmica. Nós estamos vivenciando a primavera brasileira, né? A primavera aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Rapidinho, só para poder falar a respeito de uma situação que surgiu agora há pouco e eu preciso esclarecer. A Bíblia Sagrada, quando ela diz que nos últimos dias, se eles não fossem abreviados, muitos se perderiam. Na realidade, o que ela estava falando é realmente isso daí. Alguém disse, se tivesse 24 horas, se ela tivesse 24 horas de vida, não daria tempo para ela pedir perdão para todo mundo com quem ela tem que se acertar. Então, passando daqui para poder falar, se você tem essa necessidade, esse problema, essa dificuldade, fique esperto, porque às vezes você pode não ter as 24 horas. Pode ser que essas 24 horas não aconteçam. Assim como algumas pessoas estão aí dizendo daquela senhora que tinha mágoa, rancor de um monte de outras pessoas, que na última hora ela resolveu pedir perdão, né? E aí não conseguia falar com a pessoa via telefone, entrou em desespero porque ela sabia que tinha causado problemas para aquela pessoa e que ela precisava falar com a pessoa. Então, 24 horas às vezes vai ser pouco. Alguém gritando aí que 24 horas não daria para ir em São Paulo. Usa o telefone, usa o celular, pede perdão. Se é isso que está te incomodando nesse momento, pede perdão. Fala com ela, porque na realidade o versículo diz assim, ó, e se aqueles dias não fossem abreviados, encurtados, por isso que a imagem está aí, uma águia voando rapidamente, passando rapidamente, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. São esses dias que às vezes as pessoas estão dizendo, parece que não tem mais 24 horas o dia, né? Então, passando daqui para poder dar esse alerta para você. Às vezes o dia pode estar sendo abreviado, pode ser um dia mais curto, ou que parece ser mais curto, que amanhã nós vamos falar mais detalhadamente disso, mas eu precisava falar isso com você. Então, se você tem essa dificuldade até de passar a noite aí, de ajudar o pessoal do corpo de enfermagem nesta situação, porque você está passando por essa dificuldade, olha, pega o telefone, liga para essa pessoa, pede perdão para ela, pede desculpa para ela, pede que ela te perdoe, para que você não fique numa situação complicada, porque essa situação complicada de deixar tudo para amanhã, e aí pode acontecer o que aquela senhora falou, 24 horas não daria tempo de sair catando tudo aquilo que ela hoje entende que fez de maldade, de problemas para pessoas, e tem pessoas que até nem estão mais na terra. E aí ela, essas que a senhora se arrepende, aí deixa com Deus, está arrependido. Não falou com ela, mas está arrependido, ela não está mais aqui como falar. Entendeu? Então, se arrependa de coração. O arrependimento gera no coração de Deus uma alegria muito grande, né? Eu me arrependo de ter causado isso por essa pessoa, mas ela não está aqui agora para eu poder pedir perdão, pedir que ela me perdoe, então, e com isso você tira uma carga das suas costas, né? Ajuda bastante nesta situação. E aí você dorme tranquilo. Se a eternidade for o próximo passo, ou não houver o amanhã, que nós nem sabemos, tem um louvor, um hino que a gente cantava que diz assim, amanhã eu não sei o que virá, o que acontecerá com os meus sonhos tão diversos. A gente não sabe
Nós somos passageiros, então aquela ideia de falar com a pessoa e pedir perdão vale para agora, tá? Se você tem essa necessidade, fale com ela, liga para ela, conversa com ela. Ah, não tem o número, pede para alguém que você sabe que deve ter. Alguém tem esse número. Então, para que você viva tranquila, para que você durma tranquila, faça isso, tá bom? Então, dado esse recado, vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu preciso que o teu Espírito Santo acalente esses corações nessa noite. Muitas pessoas vivenciando dias que estão parecendo que estão voando tão rapidamente quanto voa essa imagem dessa águia, passando muito rapidamente os dias, e as pessoas estão vendo que se aproxima o dia da volta de Jesus e muitas delas estão preocupadas com aquilo que vai acontecer se Jesus voltar e ela nessa situação não subirá para poder encontrar com o Senhor. Por isso, nesse momento eu te peço, em nome de Jesus Cristo, perdoe os pecados, que ajude essas pessoas nas suas dificuldades, na sua falta de fé. O Senhor é um Deus que pode fazer isso e pode perdoar os pecados de cada um de nós. Que esta noite seja uma noite de sono reparador e tranquilo sobre a vida de cada um deles, que eles possam dormir e dar sossego para o pessoal do corpo de enfermagem, do corpo clínico, corpo médico, as enfermeiras, as técnicos de enfermagem, que o Senhor dê graça a cada um deles também para cuidar dessas pessoas. Eu oro agradecido porque o Senhor tem nos dado da tua bênção e da tua paz nesses dias de 2025. Continua sendo o nosso ajudador e nesta noite de domingo eu te peço que dê uma noite de sono reparador e tranquilo sobre a vida de cada um de nós. É a minha oração, a nossa oração, o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, até amanhã. Amanhã cedo nós vamos falar a respeito disso mais detalhadamente. Mas se você tem necessidade, procure fazer o quanto antes esse pedido para com essas pessoas. Deus abençoe. Um grande abraço. Fique em paz, fique com Deus e até amanhã.